Sérgio, princípios espirituais e negócios. Como é que funciona isso? Dentro do que a gente entende do que diz a palavra de Deus, né, Murilo? Quando você pega a Bíblia, né, você tem instrução para tudo ali, né? Seja muito bem-vindo ao Palavra Empreendedora. Eu sou Murilo Haddad e aqui você vai ouvir e ver depoimentos de cristãos que exercem uma vida cristã saudável e integral dentro do mundo corporativo. Quer saber mais? Continue aí com a gente. Ela te ensina desde como você trata seus filhos, como você trata sua esposa, como que você vive, né, de maneira digna diante da sociedade como um todo, né? E tudo isso está atrelado, e inclusive nos ensina como fazer negócio, né? Não existe essa dicotomia, ou uma coisa ou outra, né? Eu acredito que é uma coisa única, né? Nós somos uma pessoa única. Eu sou a mesma pessoa dentro da minha casa, eu sou a mesma pessoa quando eu estou dentro da igreja, né? Eu sou a mesma pessoa quando eu estou dentro da minha empresa, quando eu estou me relacionando com amigos, né? Então não tem como você fazer essa divisão também de negócios, ser distinto de princípios espirituais. Na verdade, eles se complementam, eles são uma coisa só, né? Não consigo enxergar uma diferença nisso, né? A nossa vida ela é vivida de maneira única, plena. Em todo tempo a gente se relaciona com Deus. Então, eu estou no meu trabalho, estou me relacionando com Ele, né? Eu estou dentro de casa, eu estou, né, numa atividade física, eu estou em constante relacionamento com Deus. Então, não tem essa separação, né, de quando eu estou fazendo negócio, este lugar aqui é business e esse lugar aqui é santo. Não, o meu negócio é santificado pela presença de Deus naquele lugar, né? E como as pessoas que você se relaciona, clientes, funcionários, fornecedores, como que eles veem, enxergam isso? Você enfrenta algum tipo de resistência? Como é que é essa relação com as pessoas dentro do teu negócio? Murilo, a gente acaba não percebendo isso de algum impasse, né? Talvez o que impacte mais é o nosso posicionamento com relação à dinâmica de fazer negócio, ao posicionamento com relação a valores, a princípios com que a gente é norteado, né? Talvez cause um pouco de constrangimento em alguns, mas não necessariamente que a gente sofra por isso. Eu penso que é ao contrário, porque a gente trabalha com uma verdade absoluta, né? Com clareza, com transparência, né? E são valores que, por mais que muitos não vivam dentro do negócio ou em outras áreas, são princípios e valores que todos, de certa forma, admiram e respeitam, né? Então, nós não vivemos assim, não temos esse tipo de problema dentro dos nossos negócios. Ao contrário, nós recebemos alguns feedbacks de clientes e também de fornecedores, que às vezes nós temos um caso de fornecedores que são concorrentes nossos, e que, por conta da nossa postura de transparência, de ética, como nós nos relacionamos com o mercado, de nos admirar e falar assim, olha, tem boas práticas que nós estamos olhando para vocês e queremos começar a praticá-las, porque a gente viu que isso, né, é algo admirável no trabalho de vocês e tem nos ensinado. Então, acho que essa relação ela acaba, né, fazendo com que haja uma transformação da sociedade como um todo. Você impacta, né, seja mesmo um concorrente, quando você trata ele com respeito, quando você trata ele à luz da palavra de Deus, né, onde você, da mesma maneira que você trata um cliente, você trata seu concorrente, você não difama, você não denigre, mas você tem um bom relacionamento com ele de uma maneira geral. Eu acredito que isso acaba impactando as pessoas, né? E você estando à frente do negócio, né, como é esse equilíbrio entre você decidir, né, com base no seu sentimento, no teu poder de decisão, na sua vontade, e como é que funciona esse equilíbrio com a vontade de Deus para o seu negócio? Como é que você lida, né, com o teu braço, com a tua força e com o que Deus tem para o teu negócio? Como é que funciona isso na prática? Olha, eu vejo que quando você olha para a palavra de Deus e as instruções que ela te dá, você entende que existem alguns pilares que são fundamentais para que você viva dessa maneira, né? E para que isso seja uma verdade na sua vida, né? O cristão vive pela fé do que a palavra de Deus nos instrui, né?
A gente não vive pelo aquilo que a gente enxerga, porque muitas vezes o que a gente enxerga nos dá uma direção, mas a palavra de Deus nos assegura de um caminho, né? Que Deus vai estar conosco, né? Então, assim, nós temos princípios dos quais nós não abrimos mão, pilares, na verdade, né? Que nós temos estabelecido dentro da nossa empresa hoje, né? Por exemplo, um pilar que nós podíamos falar o seu negócio como ministério, mas você como um mordomo de Deus, né? Daquilo que Deus tem te confiado, né? No Salmo 24:1 diz que a terra e tudo que há na terra pertence ao Senhor. Então, eu entendo que se tudo que há na terra sou eu, faço parte disso. E se eu sou um filho de Deus e eu chamo Jesus Cristo de meu Senhor, né? Qual é o entendimento de Senhor, né? A gente às vezes tem um entendimento muito simplicista disso tudo, né? Mas você chamar alguém de Senhor, você está dizendo que aquela pessoa é teu dono, né? Quando a gente leva isso à luz da palavra de Deus, quando foi escrito, o Senhor era aquele que era dono de um escravo, né? Ele tinha o domínio, o poder, ele subjugava aquela pessoa. E quando nós falamos que Jesus é nosso Senhor e também é o nosso Salvador, mas ele nos instrui a chamá-lo de Senhor, né? A Bíblia fala que você vai confessar Jesus como seu Senhor, não Salvador, mas como seu Senhor. Então você fala, tudo que eu tenho é do meu Senhor, é dele. Então, partindo desse princípio, a gente entende que nós somos mordomos daquilo que ele nos confiou. Ele é Senhor da minha empresa. E eu sou um mordomo que administro, gerencio, cuido, faço a gestão daquele recurso que ele colocou na minha mão. Então, com um entendimento desse, começa a ficar mais fácil, né? Porque aí quando você pensa, como que eu vou fazer o meu planejamento, que é um outro pilar que nós temos dentro da nossa empresa, né? Então, como que eu vou fazer o meu planejamento? Eu planejo, eu oro e submeto quem? Ao Senhor. Porque ele é o dono. Eu sou o diretor. Então, se o dono fala assim, ok, essa direção é boa, o planejamento é bom, o plano é bom, vai dar resultado, eu sigo. Se de repente eu falo assim, o plano não é bom, então eu preciso recuar, né? Então, é um caminho de segurança que nós temos também. Porque Deus conhece todas as coisas e quando você tem a direção dele, você tem uma direção segura, né? Então, são pilares que nós temos bem estabelecido dentro do nosso negócio, né? Mordomia do nosso negócio, planejamento a partir da direção de Deus. Ele nos capacita para tomarmos decisão, né? Ele nos instrui a nos capacitarmos, a buscarmos, né? A nos desenvolvermos, tudo isso faz parte. Mas ele espera que a gente submeta a ele, para que, né, tenhamos uma direção segura no meio de tantas decisões que a gente pode tomar. Sérgio, assim, dê umas dicas práticas para quem está nos assistindo agora, está vendo você falar sobre a tua atuação como mordomo dentro das suas empresas. Mas se dê umas dicas práticas para aquelas pessoas que às vezes ainda têm medo, às vezes não sabem como passar, transferir, né, a propriedade, né, da empresa, a direção da empresa para as mãos de Deus. Que ficam receosas em abrir mão da sua força para poder passar. Olha, eu creio que esse é o maior desafio, né, de todo empreendedor, né, porque a gente, eu montei meu primeiro negócio, eu não conhecia Jesus, e eu me converti há uns 7 anos, se eu não me engano, atrás. Então é um desafio você olhar para isso e falar assim, ok, eu construí isso até agora, e agora eu vou entregar para Deus, né, e falar assim, como que eu faço isso? Mas será que foi eu que construí, ou ele estava mesmo comigo, né? Mas a palavra de Deus, ela fala da fé, né? É impossível agradar a Deus sem fé. Aquele que se aproxima dele precisa ter fé de que ele ouve, de que ele é agradador, né? Hebreus 10:38 ou 11:38 fala, o justo viverá pela fé. Então, a palavra de Deus fala tanto de fé. E se a gente não aplicar fé naquilo que a gente está fazendo, a gente faz em vão, né? Você não consegue, ele fala assim, viverá pela fé e complementa, né, o versículo 38. E se retroceder, não vou me agradar dele, é o que Jesus fala. Então, você precisa se apropriar dessa palavra de fé. Você precisa ter essa convicção. Você precisa ter essa convicção no teu coração para dar esse passo, né? E depois que você dá, não retroceder. Então, para mim, o processo foi exatamente esse. O Senhor é o mordomo disso. Ok. E como Jesus gostaria que esse negócio fosse administrado, né? Então, é o momento que você começa a olhar aquilo que precisa ser arrumado, os ajustes, detalhes, e você precisa montar um plano. Porque, né, você às vezes estava lá conduzindo seu negócio do seu jeito, cheio de coisas que precisavam ser arrumadas, e você estava tocando porque você precisa pagar suas contas e fazer o negócio acontecer. Mas com o Senhor não é assim, né? Então, os passos práticos, né?
É falar, Senhor, esse negócio é teu e eu preciso da tua direção, da tua liderança. E eu tenho convicção que assim como foi comigo, vai ser com qualquer um que colocar diante de Deus com honestidade isso, Deus vai começar a trazer, mostrar luz onde precisa ser trabalhado, aquilo que não está de acordo, valores, princípios, né? Você não pode ter um negócio que você diz que é do Senhor se você não tem uma missão, um propósito alinhado com a vontade de Deus. Então, você começa a trabalhar esses valores do seu negócio, né? E aí entra o planejamento, né? São coisas práticas que todo mundo sabe. Você precisa ter uma missão, uma visão e valores, né? Um planejamento você precisa fazer. E quando você começa a olhar para a sua empresa, sabendo que você é um mordomo de Deus, e você precisa fazer um planejamento para consertar o que estava desalinhado, para você poder falar assim, se Jesus entrasse na minha empresa, ele podia chegar na RH e falar assim, deixa eu ver as pastas de RH. Ele podia chegar lá no meu fiscal e falar assim, deixa eu ver como é que está esse departamento fiscal. Ele poderia ir em qualquer departamento da minha empresa ou da empresa dele e ele ia falar assim, pô, Sérgio, você está cuidando bem do meu empreendimento, né? Servo bom e fiel, né? Tenho me agradado o que você tem feito. Então o planejamento passa por isso. Você não consegue muitas vezes virar a chavinha de uma vez, mas você precisa olhar para isso e falar, Senhor, eu tenho essa lista aqui que eu preciso colocar em ordem, né? Como que eu faço isso? Passos que eu dei foi arrependimento, né? Pedir perdão, arrependimento pelo aquilo de errado que eu vinha fazendo, talvez com entendimento mesmo, sabia que era errado, mas fazia, então arrependimento. E aí você começar a trabalhar, qual é o ponto mais crítico, onde que eu consigo fazer. E Deus vai te dando graça, e você vai fazendo, e você vai vendo o sobrenatural de Deus nessas ações, né? E um terceiro ponto que eu colocaria assim, que foi essencial na minha caminhada e de todo esse processo que eu tenho vivido, é o tomar conselhos, né? Você está cercado por pessoas que possam te dar bons conselhos. Não adianta você falar assim, eu vou alinhar o meu negócio, você conversa com um amigo seu, que era um amigo que não tem o temor de Deus no coração, e alguém que vai falar para você, olha, desse jeito é mais fácil, né? Eu escutei algumas vezes, se você for alinhar a sua empresa desse jeito, você vai quebrar. E eu falei assim, eu não vou mais viver pelo aquilo que eu vejo, vivo pela fé. Então, eu também tive que mudar as pessoas com quem eu me relacionava para tomar bons conselhos de homens de Deus, tinham temor de Deus no coração. E também, os maiores conselhos, os melhores conselhos foram dentro de casa, né? Com a minha esposa, expondo para ela as necessidades que eu tinha, olha, eu preciso disso, e ela me apoiando, me fortalecendo, né, estando junto, falando assim, tome as decisões, eu estou disposto a andar com você, seja o que der, nós vamos estar junto. Então isso foi fundamental para que essas coisas fossem acontecendo e a gente pudesse realmente ver Deus transformar o nosso negócio, a nossa empresa, né? Parece que são grandes coisas, né, mas são pequenas ações que geram um desdobramento assim, imenso, né, na nossa vida, na nossa carreira, no nosso negócio, né? Muda a percepção como você enxerga realmente. Joia, Sérgio. Sérgio, obrigado pelas dicas preciosas que você deu aqui. Tenho certeza que essas dicas encorajou, né, muitas pessoas, né, que às vezes estão naquela luta, né, de passar, né, a propriedade da sua empresa, do seu negócio nas mãos de Deus, né? Tenho certeza que as pessoas, né, se encorajaram com isso. Obrigado por estar aqui conosco no Palavra Empreendedora, Sérgio. Prazer estar com vocês. Deus abençoe a todos.